Graça e paz, estamos iniciando mais um programa Torre de Oração. Eu sou a pastora Eneilda e eu quero te dar as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos a este programa. E se você é novo no canal, se inscreva, deixe o seu like. Hoje nós estamos recebendo a presença da missionária Isabel Berlim. É isso mesmo, né? Isso. Seja muito bem-vinda. A paz do Senhor a todos. Pastora, a paz do Senhor. Muito obrigada pelo convite e muito feliz de estar aqui para poder testemunhar o que Deus fez na minha vida e está fazendo. Amém. É um prazer, uma honra recebê-la. Convide os seus familiares, porque hoje você vai ouvir um testemunho edificante, um testemunho impactante do que Deus fez na vida da missionária Isabel. Então, convide os seus familiares e agora ela vai estar trazendo este testemunho e no final nós estaremos lendo os testemunhos e fazendo um forte clamor de oração por você. Agora é com você, missionária. Amém. É uma grande alegria estar aqui testemunhando do que Deus fez na minha vida. Eu nasci num lar que não era cristão. E tive a oportunidade de conhecer o Senhor através do meu esposo. A gente já tinha 1 ano de casado, onde ele teve uma experiência maravilhosa com Deus. Mas eu não entendi. Eu não compreendi aquele momento. Ele estava vivendo o primeiro amor com o Senhor e quanto mais ele orava, parece que eu ficava incrédula daquilo que eu estava presenciando em casa. Então, ele passou a orar por mim, ele orou por mim durante 6 anos. E por pouco ele desistiu, porque às vezes ele pronto para ir para a igreja, ele já se tornou obreiro na congregação na qual ele frequentava. E eu queria dançar, eu queria ir para show. E assim, eu não tinha sabedoria nenhuma. E entendo que você também pode estar passando o que eu passei naquela época. Algum familiar seu te convidando para ir à igreja e você não entendendo o chamado. Então foi o que aconteceu. E ele sempre dava o meu nome para o batismo. Isso para mim era assim, a pior coisa que acontecia. E eu ameaçava, eu falava, eu não volto mais nessa igreja, não me convide mais. E das menções dele, ele vai ter batismo no final do mês. Eu falei, se você der meu nome, eu não volto mais nesta igreja. E na noite que eu falei isso, eu tive um sonho. E no sonho que eu tive, vinha um pastor falar comigo e dizia assim, que era o momento de eu me entregar a Deus, porque eu estava impedindo Deus operar na minha vida. Meus irmãos, é assim mesmo, quando nós ouvimos o chamado de Deus e não damos o ouvido para isso, nós estamos impedindo a bênção de Deus chegar. E foi o que aconteceu. Eu fiz uma prova com Deus, porque antes do casamento nós fizemos todos os exames para o casamento e nós descobrimos que ele é estéril. Então, o meu sonho era ter filho e dele também. Só que para a medicina era impossível. E eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, se Deus existe, se esse Deus vivo que você está me falando existe, eu vou aceitá-lo na minha vida. Se ele me der um filho, eu me converto. E a palavra tem poder, irmãos. Então, eu digo para você, se você fez alguma promessa, alguma prova com Deus, pode ter certeza que vai se cumprir no tempo de Deus. E eu tive o sonho com o pastor vindo falar comigo, e eu vi todo o meu batismo nesse sonho. Eu acordei diferente. Em 6 anos, foi a primeira vez que eu pedi para ir à igreja. E ele até achou estranho, né? Porque eu nunca me oferecia para ir à igreja. E fui, conversei com o pastor e ele me deu uma palavra. A palavra é que todos nós somos chamados desde o ventre, mas tem o dia do encontro. E ele me disse, filha, Deus está te chamando para uma grande obra. Eu não tinha dimensão do que ele estava falando, mas naquele momento eu tive humildade e aceitei. E eu falei, então tá bom, pastor, eu vou dar meu nome para o batismo. E assim ele falou comigo que ia orar e se fosse a vontade de Deus eu iria me batizar. E foi a vontade de Deus. Chegou o dia do batismo, mas na véspera foi a primeira vez que eu me ajoelhei com meu esposo para orar. E a oração tem poder. É a oração, se você está sem orar, e Deus me toca aqui para dizer que tem
alguém assistindo aí que há muito tempo não ora. Então volte a orar, porque Deus vai responder a sua oração. E foi o que aconteceu. E minha oração foi muito singela com o Senhor. Eu falei, Senhor, se o que eu estou te pedindo é impossível, deixa para lá. Eu não vou te pedir mais. E o meu pedido era um filho. E no dia seguinte, eu fui para o batismo. Quando cheguei lá, eram 7 irmãs. Conforme o sonho, eu entrava no tanque de batismo sozinha. E tocando um louvor, quando eu olhei para trás, não tinha ninguém para entrar comigo. Eles estavam entrando de 2 em 2 no tanque. E quando chegou a minha vez, eu estava sozinha. E na hora que eu coloquei meu pé na escada, o pastor do sonho estava me aguardando. Ali eu senti a presença poderosa de Deus. Ali, na verdade, eu me converti naquele momento. Ali Deus me convenceu, porque quem convence é o Espírito Santo. E ali eu tive assim, um encontro glorioso com Deus. E até às vezes eu brincava, já que eu demorei tanto a batizar, né? Meu marido orou 6 anos, eu quero um batismo de fogo, eu falava isso. E vários dons espirituais, e dentre eles foi em línguas. O Senhor dizia assim: filha amada, eu vi a tua oração ontem com o meu servo. O que tu achas que é impossível, eu te darei. Em 30 dias estará com um filho no ventre. E é um menino. E naquele momento ali foi glorioso. No entanto, o pastor que eu tinha sonhado com ele, eu não conhecia ainda. E esse pastor, ele estava dentro do tanque de batismo me aguardando. Então foi assim, glorioso. E ele até menciona que ele sim, já tinha feito vários batismos, mas aquele batismo ficou marcado, que foi realmente sobrenatural. E assim começou o meu processo na presença do Senhor. Eu tinha hábitos diferentes de vestimentas. Muitas vezes a gente fala assim, não tem nada a ver, mas tinha, né? Eu ia para a igreja assim, com umas roupas que não convinham para um ambiente, né? Muitas vezes a gente acha que se sente bonita demais, e eu tinha um corpo, né, escultural, aquela coisa toda, mas Deus foi me transformando de dentro para fora, primeiro. E o processo começou. E 30 dias depois eu acordei, olhei para o meu esposo e falei, estou grávida. Naquele momento ele começou a chorar. Era um choro da alma. Glória a Deus. Porque Deus é fiel. Deus, quando fala 30 dias, você tem a opção de aceitar, de tomar posse ou não. Eu tomei posse. E 30 dias estavam nós dois chorando, ficamos 1 hora chorando, era um choro da alma. E eu estava realmente grávida do meu primeiro filho. No entanto, ele também engravidou praticamente, porque ele sentiu enjoo, ele teve cólicas, ele sentiu tudo que eu sentia, ele sentia também. Engordamos a mesma quantidade de quilos. Meu esposo também. Então, assim, ele teve a síndrome do pai gestante. Então, Deus, quando opera, faz a operação completa. E, para a honra e glória do Senhor, eu tive 3 gestações de um homem que é considerado pela medicina estéril. E a glória a Deus, e é assim que Deus faz. Então, fomos seguindo ali, eu comecei a entender esse chamado de Deus, mas achava que era só ir até a igreja, assistir o culto, participar das programações da igreja. E estava feliz da vida, né? Como diz assim, família Doriana, né? Tudo perfeito, os meninos crescendo, escola, situação financeira tranquila. E quando foi em 2010, isso aconteceu em 2001, o meu batismo. Mas quando foi em 2010, nós fomos fazer uma viagem. E tudo que a gente vai fazer, a gente coloca diante do Senhor. E para esta viagem, nós oramos e Deus falou que seríamos Atalaia. Nós faríamos uma viagem saindo do Rio de Janeiro até Amsterdã. E Deus falou, vocês vão ser atalaias dentro do navio. Era uma viagem de navio. Foi uma viagem de navio. E quando chegamos naquele navio, uma cidade, né, imenso, mais de 2.000 pessoas reunidas naquele lugar. E eu olhava para o meu marido, ele olhava para mim e ele dizia, você já evangelizou hoje? Parecia impossível estar naquele ambiente bonito, cheio de festas. Como é que a gente ia falar de Deus? Qual o espaço? Então, a gente orava dentro da cabine antes de sair pela manhã, ou então, quando retornávamos no final do dia. E os dias foram passando, e o interessante é que, se eu não me engano, no 3º dia de viagem, nós conhecemos um casal da cidade de Recife. Eles embarcaram e não tinha lugar para tomar café, e a nossa mesa tinha 2 lugares. E a senhora, quando sentou, falou assim,
Servos de Deus, quando se encontra a festa no céu. Ali eu dei um glória a Deus, quase pulei da mesa. E ela entregou uma Bíblia para o meu filho mais velho, para o nosso filho mais velho. E ali eu já estava feliz da vida, já falei do Senhor aqui dentro do navio, né? E depois nós não vimos mais esse casal. E os dias foram passando, o navio atravessou o Atlântico, chegou em Cabo Verde, né? A viagem estava ótima, né? A diversão não faltava. E quando foi o 10º dia de viagem, o navio já tinha chegado na Espanha, o nosso filho caiu da cama, inexplicavelmente bateu a cabeça e teve traumatismo craniano. Então, nós passamos um dia assim, passeando numa cidade da Espanha e à noite ele caiu da cama. Pensa. Ali, realmente, eu achava que eu era crente até aquele momento. Eu não tinha noção o que era ser um servo de Deus, confiar 100% no Senhor. E quando eu acordei porque entrou um frio, nós estávamos na cama de casal, e eu senti um frio e dei uma despertada. E quando eu vi, a criança estava caída. Ele tinha 8 anos na época. Ele estava com a cabeça na mesa de cabeceira e virado para a parede. Aí eu brinquei com ele e falei, ô fofucho, deita aqui do lado da mamãe. E ele não respondeu. Aí eu levantei e fui fazer um carinho nele. E quando eu peguei, ele já estava assim, praticamente morto. Já roxo, assim, já bem escuro, bem preto já. E ali eu pedi o socorro, o Hélio, né, meu esposo, pedi socorro. Nós ficamos ali desesperados, eu não conseguia chamar o socorro. E a tripulação, como era um navio que estava saindo do Brasil, a tripulação toda estrangeira, quase toda estrangeira. Ali eu comecei a pedir help, socorro no corredor. E logo apareceu um homem com um casaco nos braços e ele achava que era até uma briga familiar. E eu pedi socorro e ele falou, calma, eu sou cardiologista e sou de Belo Horizonte. Então, o primeiro socorro do Senhor já estava ali, tudo preparado. Ele, glória a Deus por isso, porque ali parecia tudo impossível. O navio estava a 4 horas da costa. O helicóptero, o socorro, não tinha como chegar até onde nós estávamos. E quando a tripulação chegou com o socorro, a médica vira e fala para mim, é impossível o navio voltar, porque nós não podemos atrapalhar a viagem de 2.000 pessoas. Eu olhei para o meu esposo, nós seguramos a mão do outro, ali no meio daqueles médicos, daquelas pessoas, o menino praticamente morto em cima da cama, todo torto, já nas últimas. Nós ajoelhamos ali, irmãos, e fizemos um clamor da alma, aquele clamor assim que acho que rompe o céu. Aquele dia rompeu o céu. Ali eu vi as mãos poderosas do Senhor. Quando nós levantamos desse joelho, dessa oração, até amiga de uma cunhada minha, que foi lá acompanhar também o resgate, perguntou onde é que estava escrito aquela oração. E ali Deus abriu todas as portas. A enfermeira-chefe, glória a Deus por isso, porque a enfermeira-chefe saiu e quando voltou, segurou nas minhas mãos e falou, mãezinha, o navio já virou e seu filho vai ser resgatado. Aleluia. Então, esse é o Deus vivo que nós servimos. Aleluia. Até então, eu achava que eu era assim, aquela crente tranquila, né? Ia para a igreja, mas ali realmente Deus sacudiu as minhas estruturas, as estruturas da minha casa. E ali nós entendemos o que é confiar no Senhor. Por isso que a palavra diz, nós não podemos confiar em tesouros. Que foi o ano, assim, vamos falar, né, financeiramente, o ano mais tranquilo de nossas vidas. Ali, se eu vendesse o que eu tinha, não ia adiantar nada. Ali era só o poder do Senhor. Porque os médicos falaram, se esta criança sobreviver, vai ter sequelas eternas. Porque ele teve, assim, no tempo entre a chegada do helicóptero para o resgate até o socorro, ele teve quase umas 30 crises convulsivas para uma criança. É impossível sobreviver, meus irmãos. Então, esse Deus que eu estou aqui para falar para vocês, esse Deus, aleluia, ele opera. É aquele que, quando você entrega seu coração de corpo e alma, é ele que te responde. Você não precisa confiar em carros, em cavalo, em tesouro, em riquezas. Confie somente no Senhor. Aleluia. Porque naquele momento eu não tinha como sair de dentro daquele navio.
Eu não tinha onde pedir socorro, mas Deus providenciou tudo. E quando a médica mencionou que ia dar um remédio na veia do meu filho, eu não sou médica, eu sou economista, mexo com números, mas ali me deu assim, o Espírito Santo ministrou na minha vida. Falou assim, não, ela não vai aplicar nada nele, porque ela ia colocar o menino para dormir. E dizem que quando bate a cabeça não pode dormir. Esse foi o ensino desde a época da minha avó. Então, naquele momento, eu falei assim, não, só vai aplicar remédio se eu falar com a pediatra dele. Eu esqueci que eu estava em alto mar e que nós estávamos fora do Brasil e a pediatra na cidade no qual residimos. Mas a médica tirou um telefone da cintura e me entregou e eu disquei. No primeiro toque, uma sexta-feira, final de dia, a médica atendeu no primeiro toque. E quando eu falei para ela, ela falou assim, sai do navio. Eu falei, doutora, você não está entendendo. Não tem como sair do navio. Mas ali Deus ministrou de uma forma tão especial que ela pediu para falar com a médica do navio. Essa médica começou a chorar e ali Deus foi comovendo todo mundo, sabe? Porque quando a gente está numa situação difícil, Deus coloca pessoas para fazer favores para nós. E ali o nome do Senhor foi glorificado. Então, em poucas horas, o navio voltou, o helicóptero chegou. Pensa que parecia surreal. Eu olhando, eu imaginava que aquele helicóptero ia pousar na área de lazer do navio. Ele ficou a 50 metros de altura, mais ou menos. E, assim, parecia um filme. Eu estava vivendo um filme naquela hora. Mas meu único pensamento era de gratidão. Em nenhum momento eu murmurei. Glória a Deus, Senhor, obrigado pelo navio ter voltado, pelo helicóptero. E, de repente, desce numa corda um homem todo vestido de vermelho. E ele pede para que eu fique, na ocasião, pediu para eu ficar tranquila. E ali ele colocou meu esposo e o menino dentro de uma cesta. Irmãos, parecia um filme, aquela cesta voando, aquela escuridão, só as luzes do helicóptero. E ali começava realmente uma história gloriosa com o Senhor. E eu não tinha dimensão daquela situação. Então, eles saíram naquele helicóptero e eu fiquei 3 dias dentro do navio seguindo viagem. E detalhe, naquela época era fax. Em 2010 eu usava fax ainda. Então, a notícia que eu tinha é de assim, um pedaço de papel, de um fax, dizendo que eles estão bem. Essa era a notícia. E durante 3 dias, Deus lapidou a minha vida. Me quebrou como um vaso e começou a me moldar. Eu tinha vergonha de falar do Senhor em público. Eu não abria minha boca para evangelizar. Eu era muito tímida para isso. No entanto, minha Bíblia era escondida dentro da bolsa. Ninguém, acho que nem sabia que eu era crente, bem da verdade. A não ser assim, pelo brilho do Espírito, né? Quando a gente entrega a vida totalmente ao Senhor, a gente tem um brilho diferente. Então, ali naquele momento, Deus começou a me usar, tirou a trava da minha língua. Eu comecei a pregar em inglês, no milagre. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus, quando quer fazer, se você tem disponibilidade para a obra dele, ele faz. Porque ele não escolhe os capacitados, ele que capacita. E ali a minha primeira fala sobre o Senhor foi em inglês. Eu peço esse inglês todos os dias para o Senhor de volta. Não a situação em si, né? Mas o inglês. E ali eu comecei a evangelizar, eu parecia Paulo, a multidão, durante 3 dias uma multidão me acompanhava. E teve interessante, as pessoas falavam assim, lá no teatro, parou o show para orarem pelo seu filho. Eu, glória a Deus. Teve missa para o seu filho. Eu já estava até glorificando tudo. E, o pastor orou pelo seu filho. Mas que Deus é esse? Jesus está morto, mas aí ali a trava saiu. Eu comecei a falar de um Deus vivo, poderoso, maravilhoso. E Deus começou a me usar com poder e graça. No 3º dia eu recebi um outro fax, dizendo que meu marido e meu filho tinham sumido. Glória a Deus. Pensa no teste que Deus me fez passar. E glória a Deus. E o que aconteceu? O menino foi resgatado. O homem vestido todo de vermelho, quando o meu esposo chegou dentro do helicóptero, perguntou o nome dele. O nome do socorrista era Jesus. Até Jesus Deus mandou. Glória a Deus. Deus é fiel, meus irmãos. Não importa o que você está passando nesse momento.
Para você é impossível, ó, mas eu digo para você, para Deus tudo é possível. E quando a gente está na situação onde não tem saída, é onde Deus está trabalhando. Grave isso, é onde Deus está trabalhando. E quando nós estamos no deserto, o melhor lugar para olhar é para o céu. Naquela ocasião eu só tinha um céu para olhar, porque era o helicóptero lá voando, e eu, glória a Deus, e ninguém entendendo nada. E as pessoas começaram a me perguntar: seu filho saiu morto daqui, você é alegre, que alegria é essa? Então eu estava num ambiente, Deus me colocou junto com a minha família num ambiente de pessoas de posse, mas pessoas com a alma vazia. Muitas vezes a pessoa se apega somente aos bens que tem, mas o melhor bem que nós temos é o Senhor. Então ali começava uma história, uma grande história na minha vida, na vida da minha família. E para resumir a história, meu filho, quando chegou no hospital, o diagnóstico era um traumatismo craniano. No dia seguinte, o menino espreguiçou, pediu comida e não acharam nada nele, para a honra e glória do Senhor. E nisso eles tiveram alta. E por que eu recebi um documento de que eles tinham sumido? Meu esposo ficou tão afoito para poder voltar para o navio, ele teve alta, pôde voltar para o navio, e eles esqueceram de comunicar a empresa que estava acompanhando, que era a empresa do navio. E então eu recebi a notícia que eles tinham sumido. E nisso Deus foi fazendo favores por onde eles passaram. Eles chegaram no hotel, não tinha vaga. E ele tentou telefonar para esse hotel, ele já estava numa outra cidade da Espanha, porque nós íamos nos encontrar no navio. E nesta cidade, ele ligou e não tinha vaga. Aí ele pediu um taxista para deixá-lo no meio do porto, porque era um dos maiores portos da Europa. Então, ele precisava ficar próximo aonde paravam os transatlânticos. E ele viu o hotel que ele ligou, chegou lá, tinha uma vaga. Alguém desmarcou a reserva e ele conseguiu. Ele passou a noite, acordou muito cedo, foi tomar café com o menino perfeito, lembrando de tudo, correndo. E tinha um senhor tomando café muito cedo. E ali eles começaram a conversar. E esse senhor tirou foto do esposo e do meu filho. E quando o meu marido se apresentou, o senhor falou com ele assim, ele perguntou: onde é que param os transatlânticos? E aí o senhor perguntou: qual navio que você vai pegar? Ele mencionou, ele: não, fica tranquilo, porque eu sou o agente deste navio, eu que recebo este navio aqui. E eu acordei cedo para rastrear todas as companhias aéreas, de ônibus, para ver se localizava vocês dois. Então, Deus marcou o encontro com os dois. Olha, glória a Deus. Gente, olha, é inimaginável o poder de Deus. Então, assim, se a gente tivesse feito um script de um filme, não teria saído tão perfeito como aquilo que Deus tem planejado para mim, para você, para sua família, para aqueles que você já evangelizou e está achando que a pessoa não está ouvindo, que a pessoa não vai se converter. Não pense assim, porque Deus está trabalhando. Ele não para, né? Ele é o nosso guarda fiel. Então, aí eu recebi um terceiro fax dizendo que eles embarcariam. O navio chegou meio-dia nesse porto, numa cidade da Espanha, depois de quase 4 dias de viagem, praticamente, eu sozinha, com o menor no navio. E pensa assim, na hora que tocou a buzina, que tinha chegado no porto, eu fui para a porta. E estou vendo a banda da empresa tocando, os tripulantes com roupa de gala, e eu não estava entendendo, porque eu queria sair, chegar no porto para encontrar os dois. E quando abriu a porta que eu desci, tinha uma escada impedindo para sair da área portuária. E olhei de novo quando eu vi todas as crianças do navio, de várias nacionalidades, em várias línguas, com faixas de boas-vindas ao meu filho. Glória a Deus, porque Deus surpreende sempre. E quando tinha uma quantidade de pessoas significativa em frente ao navio, o comandante recolheu a escada e meu filho e meu marido vinham no corredor com esse agente que eles conheceram no hotel.
E para a honra e glória do Senhor, foi uma grande festa esse reencontro. No navio só se falava do menino. E ali nós tivemos a oportunidade de evangelizar várias pessoas, de várias nacionalidades, todo mundo querendo saber do milagre, porque a notícia era, o menino saiu daqui morto, não, se voltar, não volta, né, praticamente. Né, vai ter sequelas, não vai andar, não vai falar. E para a honra e glória do Senhor, meu filho completou 20 anos esse ano, universitário, um menino inteligente, uma bênção do Senhor. Então, esse é o Deus que nós servimos. E ali naquele navio se tornou uma grande festa, uma grande família. No dia do desembarque, antes de sairmos da cabine, nós fizemos uma oração. E o texto está em Jó 19, 23. Ai, quem me dera, se eu pudesse escrever num livro tudo o que me aconteceu, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ali eu não tinha ideia do que Deus estava preparando. E ali várias experiências depois disso, porque Deus vai transformando, vai fazendo, vai nos chamando para uma responsabilidade na obra dele. E em 2016, Deus revelou a escrita deste livro, que é Ele me escolheu e quer te escolher. E eu não imaginava escrever, porque eu sou economista. Nunca imaginei, assim, nunca tive planos. Eu quero ser escritora. E no dia eu estava num culto de escola dominical, tocando um louvor e Deus falando comigo. Filha, você vai escrever um livro. O nome do livro, ele revelou. Como é que seria a capa? Quantos capítulos? Eu fiquei atônita no culto. Quando eu abri meu olho, eu falei assim, não é possível. Deus não está falando isso tudo comigo. Aí abri a palavra, o texto dizia assim, falava assim, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aí eu fui e não me contive. Pedi uma oração ao pastor. Falei, pastor, pode orar por mim? Ele chamou um grupo de irmãos e foi orar. Na hora que eu ajoelhei em línguas, o irmão começou a ser usado. Filha amada, sou eu que falo contigo. Glória a Deus. Foi lindo aquele dia. Eu estou te entregando uma caneta de ouro para escrever tudo que eu te revelei. Porque através do livro que te revelei nesta manhã, eu irei salvar, curar e libertar. Meus irmãos, eu não sabia nem por onde começar a escrever. Mas Deus, quando chama, Ele prepara tudo. Aí a primeira pessoa que apareceu para me ajudar, para a glória do Senhor, foi uma jornalista. E aí comecei a escrever. Toda vez que eu sentava para escrever, o Senhor revelava o capítulo e revelava a história que eu tinha que colocar, né? A experiência sobrenatural. E levei 2 anos e meio, né? Também não é assim rápido, né? Porque às vezes Deus te dá uma ordenança e a gente fica com medo, né? Assim? Ou então deixa um pouco de lado, engaveta o tesouro, mas Deus vai lá e sacode. E um dia eu acordei e falei assim, Senhor, fala comigo hoje, que tem dia que a gente tem necessidade. E quando você pede, Deus fala. E a resposta do Senhor para mim foi, filha, cadê o livro? Através dele eu quero salvar, curar e libertar. Glória a Deus. Naquele dia eu fiquei muito constrangida, porque o que é um livro para o Senhor? Não é nada. O que é aquilo que Deus te requereu e você não fez ainda? Não é nada, meu irmão. Só coloque em ordem aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu imediatamente, eu fiquei tão atônita, liguei para a jornalista, ela tinha corrigido só a introdução. E eu falei, filha, Deus está com muita pressa, corre. Só que ela me perguntou, Deus falou que eram 7 capítulos, 7 experiências. Você já viveu 6, e a 7ª, Deus falou que eu viveria. Aí eu falei, olha, eu vou orar, porque eu já vivi tantas experiências, eu vou orar e saber do Senhor qual é a experiência para colocar. Mas eu não tinha vivido ainda, meus irmãos. No dia seguinte eu perdi a visão. E tive uma doença gravíssima no coração. Fiquei desenganada pelos médicos, que eles ficaram preocupados com a parte neurológica. Por fim, me deram alta para morrer em casa, porque não acharam o diagnóstico. E um relatório mandando eu procurar um tratamento psiquiátrico, porque não acharam nada, mas eu perdi a visão total do olho esquerdo, o olho direito ficou, eu via todo embaçado. E como eles fizeram um exame na minha medula, eu tive como se eu tivesse meningite. Era uma dor de cabeça que eu não sei explicar, não desejo para ninguém. Mas aí 40 dias de cama naquela situação.
E ali era o Senhor e eu. Porque quando Deus nos para, é porque Ele tem algo a fazer diferente na nossa caminhada com Ele. E ali Deus me visitou de forma sobrenatural. E mais uma vez Deus teve misericórdia da minha vida. Deus me deu um sonho mostrando onde que era a enfermidade. Eu ainda, comuniquei com meu esposo e ele sempre presente na minha vida. É um companheiro que eu tenho que agradecer a Deus todos os dias pela nossa jornada. E ali ainda peguei um avião e fui para São Paulo em busca do tratamento. Mas tudo tem propósito. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E eu fui para São Paulo. Quando cheguei lá, a médica começou a me fazer algumas perguntas, mas eu cheguei num estado muito mal. Praticamente assim, quando eu mencionei o que eu tinha, ela fez o teste, ela falou: você está com um trombo no coração. Você está viva por um milagre. Ela começou a chorar. E ali ela teve uma grande experiência com o Senhor. O Deus que você me fala sempre, esse Deus existe. Glória a Deus, porque ninguém sobrevive ao que eu tive. E ainda peguei um avião, com a pressão do avião, com um trombo, sem enxergar. E ali Deus operou a cura. No terceiro dia de tratamento, eu voltei a enxergar e voltei para casa curada. Glória a Deus. Esse é o Deus vivo, maravilhoso que nós servimos. E, enfim, consegui lançar o livro em 2018. Em seguida, Deus revelou que o livro chegaria em outras nações. E a primeira tradução que ficou pronta foi italiano e eu não entendi. Eu falei: meu Deus, eu não sei falar uma palavra italiano, mas amém, pela fé vou mandar fazer. E mandei fazer italiano, francês, espanhol. O inglês até hoje não ficou pronto, mas tem propósito, eu creio nisso. E eu sei que no decorrer eu já tinha mandado formatar o livro. E sem entender, eu falei: eu não conheço ninguém na Itália. Já conhecia algumas cidades da Itália, mas não conhecia ninguém. E fiz um clamor ao Senhor: Senhor, eu moro em Vila Velha, com um livro italiano. O que o Senhor quer? Para ir lá para Roma, para a praça, distribuir? Senhor, revela. Fala qual é a tua vontade. Quando eu terminei de clamar ao Senhor, meu telefone tocou. Era uma cliente minha de projeto social. E ela falou assim: olha, minha amada, desculpa te ligar no domingo, mas eu estou aqui passando mal, porque desde o dia que eu te vi a primeira vez, Deus está me incomodando. Porque eu faço parte de uma base missionária, vai ter um congresso de nações, nós vamos receber pastores da Itália e Deus mandou te apresentar esses pastores da Itália. Glória a Deus, eu quase, assim, eu não tinha perna, de tão trêmula. Então Deus faz isso, é Deus do impossível, Ele é o Deus do sobrenatural. E imediatamente conversei com meu esposo para que a gente pudesse orar para ir nesse congresso. E quando nós orávamos, o texto que eu tirei foi na palavra: e os irmãos da Itália vos saúdam. Aí eu fechei a Bíblia e falei: Senhor, aí tudo remetia a Roma, a Itália, e foi uma bênção. Nós fomos nesse congresso e ali Deus mostrou tudo o que aconteceria na nossa vida nos próximos anos. A gente não tinha ideia. Conhecemos o pastor, que é o pastor Anselmo, que é o nosso pastor hoje. A sede fica lá na Itália, que é Ministério Profético Casa de Deus. E assim Deus fez toda a obra para que chegássemos até a Itália. Fomos convidados para um congresso inicialmente. E assim, irmãos, Deus faz a promessa, mas vem os obstáculos também. E ali começava apenas o início de uma grande história, daquilo que Deus ia nos levar para entendimento, para intimidade, para busca, amadurecimento. E nós oramos, aí não deu certo para ir no convite do congresso. E começou a dar tudo errado. O livro entrava na máquina, saía com a capa torta. E foi chegando a data do congresso, não deu para ir. Eu glorifiquei o Senhor. Se tivéssemos ido, a nossa primeira parada seria Portugal. No dia de chegada lá, deu um tufão na cidade, destruiu tudo a cidade que íamos ficar. Saiu em todos os jornais. Um grande livramento. Então, glória a Deus. Então, às vezes, não está dando certo, só ouça a voz do Senhor, glorifique, não murmure, porque tem propósito. Dias depois, meu esposo foi parar na UTI. Então, imagina, eu ia estar lá
na Europa com o marido passando mal. Então eu glorifiquei. Mas aí tinha um propósito. Eu ia participar de um congresso e fui pregar nesse congresso. Deixei o marido na UTI, o coração partido. Mas quando nós estamos sendo moídos, passando no moedor do Senhor, é o dia que mais Deus te usa para alcançar vidas. E foi o que aconteceu. Mas, para a honra e glória do Senhor, nós demos um passo de fé e 7 meses depois, certinho, já ficamos 7 meses com as malas prontas. Deus mandou arrumar a mala, obedeci, arrumei a mala. Deus revelou 300 livros para levar para a Itália, dentro das malas. E Deus, assim, operou de forma sobrenatural. E nós chegamos até a Itália. Foi, assim, um momento espiritual, de amadurecimento, de direcionamento. E Deus preparou tudo. Então, assim, o que eu tenho, eu passaria aqui, acho que uma semana contando tanta coisa que Deus, tantos testemunhos. Eu gostaria de agradecer e saber que com Deus nós podemos contar. Eu não sei o que você está passando nesta hora, mas creia, confie. Se é uma enfermidade, Deus agora pode estar tocando aí na sua enfermidade. Oh, aleluia, Jesus. Oh, meu Deus, esta pessoa que agora está assistindo este programa, meu Deus. Ah, Senhor, a providência que ela precisa, Senhor, o Senhor tem poder para fazer. Como o Senhor operou no passado, ó Pai amado, o Senhor pode operar agora nesta alma. Senhor, quantos estão passando provas nos casamentos, provas financeiras, Senhor, mas podemos dizer que o Senhor é maior do que qualquer problema, Jesus. Restaura, Senhor, saúde, restaura lares, meu Deus. Oh, aleluia. Oh, Rainai, se reis, se marrais. Ai, shoudre, reis, se reis. Aleluia, Jesus. O Senhor está dizendo que requereu situações a servos e estão engavetados. E o Senhor agora está restaurando tesouros na tua vida. Coloque em ordem aquilo que Deus já te pediu. Não deixe para depois, porque almas necessitadas precisam do teu testemunho, precisa da sua ação. Não deixe o Senhor em segundo plano nesta hora. Aleluia, Jesus. Eu quero te glorificar, ó Pai, por esta oportunidade de estar falando, Senhor, daquilo que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha família, na transformação. Sabemos, ó Pai, que somos pobres e necessitados, mas como o Senhor operou na minha vida, opera em cada um que está assistindo nesta hora. Porque, Senhor, eu resolvi escolher servir a Ti, ó Pai. Eu demorei a entender este chamado, Senhor, mas o Senhor é tão misericordioso que mesmo assim o Senhor me escolheu, ó Pai. Como há muitos que o Senhor tem chamado nesta última hora, Jesus, porque a palavra de Deus diz, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Você foi escolhido para fazer a diferença na tua nação, na sua pátria. Então, coloque em ordem aquilo que Deus chamou para fazer, porque Deus é fiel para cumprir. Se tem promessas que Deus fez e tem muito tempo, Deus diz agora, está renovando as promessas, porque Ele está com pressa, porque Jesus está às portas. E muitos escolhidos precisam ainda ouvir deste poder. Precisam ser resgatados deste mundo. Aleluia, Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por estar aqui nesta tarde. Porque esta semana foi uma semana de vitória, Senhor. Os encontros que foram feitos, ó Pai, para esta semana. Eu tinha planos humanos, mas o Senhor aprove estar aqui neste programa, Senhor, neste dia, meu Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Que testemunho impactante. Esse é o nosso Deus, um Deus imutável. E a graça do Senhor se manifesta de forma crescente e progressiva. Aleluia, foi o que Deus fez na vida da missionária Isabel. O esposo está aqui. Qual o nome do esposo? Hélio Berlink.
O Hélio está aqui, seja muito bem-vindo. Aqui intercedendo também é um servo do Senhor, um profeta do Deus vivo, que Deus tem usado de forma poderosa. Vou trazê-lo aqui para trazer também uma palavra para ministrar ao teu coração. E nós estamos hoje em 38 países, para a honra e glória do Senhor Glória Jesus. a Deus, aleluia. E eu já ganhei aqui o meu livro, o meu presente. Isabel, como que as pessoas fazem para adquiri-lo? Eu tenho uma página no Instagram chamada Ele Me Escolheu e Quer Te Escolher. Lá tem um link na bio que você pode clicar e você pode baixar gratuitamente o livro. O livro não é vendido. Deus revelou de que não era para vender o livro, porque de graça recebeis e de graça dai. E é isso que nós temos feito. E tem sido uma bênção. Os testemunhos são lindos de cura, libertação, salvação. Pessoas que estavam afastadas do Evangelho estão voltando para a presença após a leitura. Glória a Deus. Então você clica lá no link da bio, você tem a opção de baixar o livro ou em português, francês, espanhol, italiano. Aleluia. E para honra e glória do Senhor, eu lancei já o segundo livro, que é O que Deus fez é indescritível. Porque para escrever, meus irmãos, o primeiro, eu vivi muitos milagres para que este livro ficasse pronto. Não foi fácil cumprir o chamado. Então, Deus requereu o segundo, onde eu conto todos os milagres e os testemunhos daquilo que Deus prometeu, de salvação, restauração de lares, pessoas que voltaram para a presença do Senhor. Então, tem tudo na página, ou no Facebook, ou no Instagram, consegue. E se mandar um recadinho, eu tenho alguns livros físicos, eu também mando entregar em casa. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler o meu livro, então você pode, baixar o seu e com certeza você será abençoado e espero que você volte para falar um pouquinho do segundo livro aqui no programa. Amém, volto com o maior prazer. Amém. E como que as pessoas fazem para levá-los, você, o seu esposo, até a igreja deles para ministrarem? Isso, através até do Instagram, só deixar uma mensagem que nós respondemos. E posso também disponibilizar o telefone, procurar a pastora, pegar o telefone com a pastora, que a gente vai com o maior prazer. Nós estamos disponíveis para a obra de Deus. Porque, na verdade, Deus não escolhe os capacitados, Ele escolhe os disponíveis. É verdade. Então, essa é a nossa proposta, disponibilidade para o reino de Deus. Glória a Deus. Ele realmente não escolhe os desocupados. E Ele procura aqueles que estão disponíveis para a obra dele. E Ele usa de forma tremenda. Eu fui muito abençoada com este testemunho. Eu creio neste Deus tremendo, um Deus de maravilhas. E eu creio que através deste testemunho muitas vidas vão ser alcançadas, famílias serão restauradas, muitas vidas serão curadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. A Isabel, estou já chamando de Isabel, missionária Isabel. Ela é meiga. Aleluia. Passa uma presença muito gostosa do Senhor. A presença do Espírito Santo tem um brilho nos olhos quando fala do Senhor. Eu quero aqui também ler alguns testemunhos que chegaram do último programa. Se você não assistiu o último programa, vá lá na plataforma, na playlist, que você tem todos os programas gravados. E Deus tem feito maravilhas e não será diferente hoje. Compartilhe o máximo que você puder, porque assim você estará abençoando vidas através deste testemunho tão abençoador, tão edificante, tão impactante. Eu quero ler aqui o testemunho da Verusca. Ela diz assim: paz, pastora, a senhora não vai acreditar no que Deus fez. Meu pai estava de coma, tinha 2 semanas na UTI. Nem os parentes podiam entrar, mas eu senti que ele ia morrer. Por isso esperei um descuido deles e entrei na hora do programa e pus o celular para ele ouvir. Na hora da oração, ele voltou e eu comecei a gritar dentro da UTI. Eles me expulsaram de lá, mas meu pai voltou do coma e está glória bem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Brasília, Distrito Federal.
Aqui também tem um testemunho do presbítero Tiago Salvador. Ele diz assim: a paz do Senhor, sou presbítero e o meu ministério é na área de libertação, mas nunca tinha enfrentado a libertação de uma mãe de santo. Eu estava com muita dificuldade, tendo muito trabalho no processo. Para os irmãos terem ideia, os ventiladores entortaram, as hélices, a luz acabou 2 vezes e o som da igreja queimou de sair fumaça. Enquanto dei atenção a estas coisas, 2 irmãs continuaram expulsando os demônios, usando o celular, e vi que incomodou os capetas. Então, voltei e continuei e deu certo. Eles saíram, glória a Deus. Fiquei sabendo que era o programa da senhora e que o pastor Pedro é desta área. Juntamos forças e deu certo. Agradeço a ajuda e vou seguir o programa agora. É bênção. Caxias do Sul, aleluia, Rio Grande do Sul, compartilhe este programa. Jesus libertou essas vidas e que elas possam agora firmar e consolidar, descer as águas batismais e serem servos do Senhor, aleluia. Tem aqui também o testemunho da Marília Rosa. Ela diz assim: graça e paz, pastora. Aconteceu algo que eu nunca podia imaginar. Eu só pude ver o programa no sábado de manhã. E durante a oração eu agradeci a Deus por não ter nada para pedir. Mas logo depois comecei a sentir um enjoo enorme. E acabei vomitando umas coisas estranhas, como moela de galinha junto com uma gosma esverdeada. Fiquei tão impressionada que coloquei num vidro e fui no clínico geral, que suspeitou de câncer. Só ontem, no fim da tarde, recebi os resultados e era parte de um tumor enorme que tinha se despedaçado na minha laringe. O médico disse que isso não acontece, só com cirurgia. Ainda farei muitos exames agora, sabendo que eu tinha um câncer, mas tenho certeza que o milagre já foi feito. Continue orando por mim, grata. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, você já foi curada. Para a honra e glória do Senhor Jesus, você expeliu porque era obra de feitiçaria, mas Jesus já te curou. Aleluia! Glória a Deus. Romildo Fantini, ele diz: paz abençoada. Eu saí em busca de emprego mais uma vez, mas com desespero, porque não tinha nada em casa, nem café. Eu assisti o programa no dia anterior e minha angústia era tanta que eu duvidei, desafiei Deus. Lembrei do seu desafio. Aleluia. Mas pedi perdão de manhã e quando eu estava chegando na primeira empresa para a entrevista, vi um senhor tendo convulsão no carro e socorri ele, levando para uma clínica próxima. Fui para outras empresas porque tinha passado o horário da entrevista ali e novamente nada. Mas de noite o filho do homem me ligou, pastora, para agradecer e queria me recompensar. Eu pedi um emprego, pastora, e para coincidência, ele era o dono da primeira empresa que eu tinha entrevista. Olha o que Deus faz. Santo André, São Paulo, aleluia. Glória a Deus, o nosso Deus é maravilhoso. Tem muitos outros testemunhos. Eu estarei lendo no próximo programa para que você possa ser edificado. A missionária Isabel já orou. Nós faremos uma breve oração agora. E eu quero que você feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia, Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia. Ó Pai, que o Senhor alinhou para que a missionária pudesse estar aqui juntamente com seu esposo. Pai, fomos tremendamente abençoados pela vida deste casal. Pai, que o Senhor possa, meu Deus, alargar as fronteiras. Pai querido, que através deste testemunho, ó Pai, muitas vidas possam te conhecer o Deus de perto, um Deus que não mudou, um Deus que opera maravilhas, que eles possam
ó Pai, ser impactados e tocados por este testemunho, que o teu nome se torne cada vez mais famoso, Pai querido, que em toda a face da terra possa ouvir, ó Pai, o eco, ó Deus querido, do teu evangelho, das boas novas, e através da vida da tua filha, testemunhando da tua fidelidade, do teu zelo, do teu cuidado. Continue abençoando a vida da tua filha, da sua família, ó Pai, concedendo-lhe saúde, Pai amado, que seus projetos, ó Deus, ó Pai querido, que sejam abençoados por ti e que sejam grandiosos e que todos possam ver que foi o Senhor que fez, para a honra e glória do teu santo nome. Pai amado, que em nome de Jesus tu possas estar tocando as vidas que assistiram este testemunho. Anai, xerede, canta, abachai. Eu já sinto, ó Pai, que houve conversões. Eu já sinto, ó Pai, vidas prostrando diante do Senhor e dizendo: ó Deus maravilhoso, agora eu entendo e estou passando por este processo, mas eu sei que tu tens vitória para mim. Pai amado, em nome de Jesus, eu já te agradeço por todos os testemunhos que chegarão. Eu te agradeço, ó Deus, ó Pai, porque este testemunho chegarão a muitos lares, milhares de lares, para a honra e glória do Senhor. Pai amado, continue restaurando famílias, continue, ó Pai, tocando, ó Pai, liberando da cura, que somente o Senhor pode, ó Deus, operar. Orar na manai, xerede, cantarabachai. Pai querido, em nome de Jesus, opera milagres, opera maravilhas, Pai, toque da cabeça à planta dos pés, sangue, músculos, ossos, nervos, agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, sejam tocados e curados pelo toque divino, pelo toque de Jesus Cristo. Nós oramos já agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor, graças a Deus, aleluia, aleluia. Que presença gloriosa, que presença poderosa, a presença do Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigada, amém. Aleluia, que Deus possa continuar abençoando sua vida, seu ministério, sua família, seus projetos, seus sonhos, que sejam infinitamente maiores. Amém. Aleluia. Muita gratidão. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, foi o que Deus preparou para vocês. Amém. Amém. Muita gratidão Aleluia. a Deus, a esta oportunidade Amém. rica de estar aqui, de conhecer este trabalho maravilhoso e disponível para fazer a obra. E se eu puder falar, quando você estava orando, eu tive duas visões. Aleluia. Na primeira visão, eu via Deus fazendo uma cirurgia num ovário de uma mulher. Aleluia. E era para desobstruir. Deus falava assim, que está abrindo a sua madre nesta hora. Aleluia, Jesus. A outra visão, eu via uma casa, um lar que estava dividido. Era um lar onde o esposo tinha saído. Mas eu via assim, madeira, sabe? Travando a porta para que ele não voltasse. Mas eu via um anjo indo até o seu lar e arrancando essas madeiras. Glória E seu esposo voltando para casa. E Deus mandava te dizer, conta de hoje a 30 dias para este milagre. Aleluia, glória a Deus. Glória é Deus a Deus. testificando. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus abrindo a madre. Nós oramos aqui para mulheres tentantes, mulheres que oram, e tem chegado muitos testemunhos, e eu creio que Deus operou glória a Deus. Através deste programa, e nós receberemos testemunho e estarei compartilhando com a missionária Isabel. Amém? E fica aqui já o convite para que você possa vir trazer uma palavra, o seu esposo também. Amém, com o maior prazer. Abençoando os nossos ouvintes. Que Deus os abençoe e até o próximo programa Torre de Oração. Amém.